Bom dia, irmãos, a paz, tudo bem? Glória a Deus. Mais um domingo na presença do Senhor. Hoje é um domingo diferenciado, né? Último domingo antes do Natal. Hoje eu quero trazer uma mensagem de Natal para você ver o que o Natal pode fazer na sua vida, irmãos. Ele pode transformar o seu Natal numa coisa maravilhosa e na sua vida como um todo. Então eu quero ler hoje com vocês Lucas, capítulo 2, do versículo 7 ao 16. Diz assim, ó: E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Versículo 12. Olha que interessante. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, até Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Até aqui. Irmãos, falar sobre o Natal, sem dúvida nenhuma, é um dos momentos mais gostosos do ano, pelo menos para mim. Acho que perde para a Páscoa. A Páscoa ela é mais impactante, eu acho, mas o Natal ele é profundamente simbólico. Obviamente que Jesus não nasceu nesse dia de 25 de dezembro, mas ele é comemorado simbolicamente o seu nascimento. E falar de Jesus é para falar a tempo e fora de tempo, como a Bíblia diz. Então eu quero estar compartilhando aqui e mostrando o quanto o Natal ele pode transformar o seu ambiente, não somente no dia do Natal propriamente dito, mas a reflexão que traz nele pode mudar a história da sua vida. E isso a gente vê desde esses textos que falam do próprio nascimento do Senhor Jesus. O nascimento do Senhor Jesus foi algo único. O versículo 10 que nós lemos aqui, ele fala que realmente é uma grande notícia, de grande alegria, é algo que muda a história do mundo, mudou o mundo. E hoje, até os dias de hoje, o Natal ele é celebrado em todas as partes do mundo, nos 4 cantos do mapa mundi é celebrado. Então nós temos que realmente parar e entender isso. E a gente já começa a ver várias características da pessoa de Jesus, do plano de Jesus e do propósito de Jesus. Aqui, nesses breves textos que eu li. Eu quero dar algumas reflexões para que você possa prestar atenção. A primeira coisa ele fala no versículo 7, vou ler novamente. Lucas 2, 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia para eles lugar na estalagem. Estalagem é um lugar onde as pessoas ficavam. Não havia um lugar para que eles pudessem ficar. A manjedoura, por si só, pelo que eu me lembro, era um lugar onde as pessoas colocavam as comidas, os manjares, né, para os animais, para as vacas, para os bois, enfim. E isso realmente Jesus acabou sendo colocado numa manjedoura. E a gente vê já uma tamanha, não tem como, uma tamanha simplicidade. E Jesus ele veio de maneira simples, irmãos. A pregação dele foi de maneira simples. O estilo de vida dele foi de maneira simples. Ele se conectou com o simples. Ele realmente mudou a maneira do mundo de uma maneira simples.
Ele é estudado até os dias de hoje, como uma pessoa de 2000 anos atrás pôde de maneira tão simples ter um impacto que reverbera até os dias de hoje. Nós escutando a palavra do Senhor, o Evangelho. Então, assim, o simples funciona muitas vezes, né? Se a gente for começar a olhar por essa maneira, o simples funciona. Mas eu quero dar algumas reflexões aqui para que vocês possam prestar atenção. No versículo 12, diz assim: E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos de saco e deitado numa manjedoura. Então, como eu já disse, a simplicidade na vida de Jesus foi uma marca, né? Foi uma marca e ele é uma marca nos dias de hoje. Jesus, ele quer entrar na vida de todas as pessoas e às vezes as pessoas começam a fazer todo um aparato por trás que até afasta a palavra pura e simples. Mas Jesus, ele é simples, ele é direto, ele é focado e ele quer realmente que você tenha a sua vida transformada de maneira simples. A gente fica elucubrando como que pode ser ter uma vida com Jesus, mas o que será que vai ser? Como eu vou agir? Irmão, faça o simples. Aceite ele na sua vida e as coisas vão caminhando de maneira, né, na demanda necessária, ele vai lapidando a sua vida. Mas o que eu quero trazer são algumas reflexões de maneira especial. Olha o que fala no versículo 14, olha a profundidade desse versículo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Irmão, se as pessoas querem paz na terra, você pode ter certeza, não é através de um político, não é através de qualquer outro poder, não é a paz de fato e de verdade. Ela só pode existir na vida de uma pessoa, nos ambientes, nas cidades, nas nações, quando Cristo reina. Porque Ele tem a maneira de condução para que nós possamos experimentar a paz. Como que a gente pode viver uma paz no meio de uma guerra? Como que a gente pode viver uma paz no vale da sombra da morte? Uma situação toda difícil, às vezes, ao nosso redor. Mas Jesus, ele traz uma paz em meio a tudo isso, ele traz um livramento, ele traz um escape. A paz que excede todo entendimento humano, muitas vezes nem as pessoas mais sábias conseguem compreender. A paz que Cristo traz na vida de uma pessoa. É fácil você ver um antes e um depois de alguém que realmente se mudou e deixou o Natal, vamos dizer assim, entrar na vida dele, né? Jesus nascer na vida dele. Então que a gente possa meditar sobre isso, irmãos, porque a paz que você procura, eu te afirmo, ela existe e ela vai entrar na sua vida hoje, eu creio nisso, em nome de Jesus. Você vai entender a plenitude do que significa isso e nunca mais o Natal vai ser o mesmo na sua vida, porque você vai realmente deixar Jesus nascer na sua vida. E eu quero dar algumas reflexões mais pontuais da vida de Jesus, para que você possa meditar, que também fala do seu nascimento. Em Mateus, no capítulo 2, no versículo 6, diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, para que vocês possam compreender o que significa o Natal. O Natal, quando você vive o Natal de maneira correta, você crê, você entende e você vive que Jesus Cristo é o seu pastor. É o pastor da sua vida. Esse texto de capítulo 2, versículo 6, ele fala de um guia que ia nascer para apacentar o seu povo. Apacentar, a palavra apacentar, poimen do grego, é pastor. Jesus, ele é o guia, ele é o pastor do seu povo. Ele veio justamente para isso. Muitas vezes você está sem direção, muitas vezes você está sem um guia, você está sem um norte. Às vezes você não sabe nem o que você precisa, e eu te digo, você precisa de Jesus para ser o seu pastor.
Você tem que deixar Ele guiar a sua vida, Ele conduzir a sua vida, porque isso que de fato vai mudar a sua vida. Irmãos, eu sou pastor há vários anos e eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas têm uma dificuldade de deixar Jesus guiar a vida delas. Eu vou te falar, irmãos, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é deixar Jesus guiar a sua vida. Porque o pastor é o que cuida, é o que apacenta, é o que zela. E isso a gente pode ver de inúmeras maneiras na Bíblia. E a gente tem que deixar essas coisas acontecerem. Ah, mas como que Jesus vai ser o meu pastor? Ele pode ser. Ele é de inúmeras maneiras práticas. Primeiro, ele pode falar com você diretamente. É ou não é verdade? Ele fala com você diretamente. Ele fala através de sonhos, ele fala através de visões. Ele estava falando aqui, ó, nesse contexto aqui de José, ele falou várias vezes, ó, sai daí, vai para lá, vai para o Egito, faz isso, faz aquilo. São sonhos, são visões, são sinais, são percepções. É um louvor que você escuta e que toca com você. É uma paz que você sente numa atitude que você tomou. É Deus falando assim, ó, você tomou a atitude certa, é isso aí que você tem que fazer. E o contrário também, se você está tomando uma atitude errada, uma aflição, uma angústia, uma confusão na sua mente, isso é Deus falando assim, olha, deixa eu cuidar, porque tem coisa aí que dá para melhorar. Jesus quer ser o nosso pastor, irmãos. Ele quer cuidar de você. Ele quer apacentar, ele quer cuidar, ele quer te pegar no colo, ele quer trazer, tirar todas as suas aflições, as suas angústias, as suas mágoas, as suas culpas. Ele quer nos tratar por dentro de maneira única, irmãos. E isso a gente pode realmente compreender porque isso acontece. Mas você pode falar assim para mim, ah, mas eu tenho um pouco de dificuldade porque, sabe, eu não tenho muito, eu não entendo muito sinal, não tenho muito discernimento, enfim. Jesus pode realmente falar com você através, indiretamente, de uma outra pessoa. A Bíblia diz o seguinte, João 13:20, em verdade vos digo que quem recebe o que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha esse versículo 13:20, João 13:20, ele é muito impactante, irmãos. Ele está falando assim, Jesus está falando assim para o povo, fala assim, ó, aqueles que eu enviar e me receber, e receber, é como se estivesse me recebendo. E se estiver me recebendo, é como se estivesse recebendo o Pai. Então, o Pai enviou Jesus, e Jesus enviou quem? Os pastores. Os pastores, você pode deixar Jesus ser seu pastor, sendo usado, Deus usando a vida de pastores. Um dia, vários anos atrás, eu preguei sobre João no capítulo 10. Se você não leu João capítulo 10, você tem que ler. Porque ele fala do bom pastor, que ouve a ovelha, que dá a vida pela ovelha. Quem que deu a vida por você, irmão? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o bom pastor. E um dia eu falei uma frase, quando eu estava ministrando essa palavra, que eu falei assim, a função do pastor é te levar até o bom pastor. Amém? Eu sou um pastor, qual que é a minha função? A minha função é te levar até Jesus Cristo. E que você possa ter experiências com Ele e que pela misericórdia dEle Ele possa me usar para ser um canal de bênção na sua. Simples. Simples quanto. O Natal é isso, irmão. É deixar Jesus nascer dentro de nós e falar, meu, cuida. Cuida porque do jeito que eu estou cuidando, muitas vezes não está dando certo. Agora, sabe o que é interessante? É um contraponto. A maioria das pessoas, elas estão dispostas a ajudar outras, a se dispor a outras, a cuidar de outras, a poder ser um canal de bênção na vida de outras. Mas elas muitas vezes não estão dispostas a deixar alguém cuidar das suas. Isso muitas vezes, irmão, às vezes por causa de vergonha, às vezes por causa de orgulho, enfim. Não importa qual seja a razão, isso é um bloqueio demoníaco. Porque todos nós deveríamos estar sendo pastoreados, cuidados, amparados. Porque viver sozinho, irmão, é muito complicado. Não só espiritualmente falando, mas de maneira geral. A gente sempre precisa de uma oração, de um conselho, de uma direção. E o próprio Senhor Jesus falou, olha, você tem que realmente deixar alguém... Eu vou enviar alguém para cuidar de você. É como se você estivesse me recebendo, você vai receber essa pessoa.
João 13:20. Então que você possa pensar nisso, irmãos. Ah, mas eu vou me submeter, isso e tal. Eu vou te falar uma coisa, quando você está doente, você vai no médico. Por que você vai no médico? Por quê? Nós vamos no médico muitas vezes porque ele tem o know-how, o conhecimento, ele estudou para aquilo, ele tem experiências naquilo, e ele vai te ajudar, ele vai te direcionar, medicamento, exames, mudança de rotina. E a mesma coisa com o pastor, irmãos. Teoricamente, o pastor é uma pessoa mais experimentada na vida espiritual, tem um conhecimento de Deus, estudou, tem, enfim. E aí ele vai poder te orientar da mesma maneira. Amém, irmãos? Então eu quero de coração, irmão, que você tenha essa reflexão sobre o Natal. O Natal pode mudar a história da tua vida. E ele começa com você deixando Jesus ser o teu pastor. Seja realmente cuidado, uma ovelha do Senhor. Deixe um pastor ajudar e cuidar e direcionar a tua vida. Tenha suas experiências pessoais com o Senhor diretamente. Viva o que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Fala assim, Senhor, eu não vou deixar o medo, não vou deixar a vergonha, não vou deixar a culpa, não vou deixar o orgulho, nada me afastar de Ti, Senhor. E que eu possa também estar congregando num local para que um pastor, como diz aqui em João 13:20, possa me ajudar e me guiar na vida contigo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Segundo ponto, irmãos, Lucas 2:11 diz assim também, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Irmãos, o Salvador. Jesus, ele não quer ser somente o seu pastor, ele quer ser o seu Salvador. E o que é o Salvador, irmão? O Salvador é o que te livra de alguma coisa. O Salvador é o que te dá os livramentos. Eu vou te falar uma coisa, como cristão, sabe o que eu sinto de verdade? Porque quando a gente fala de Jesus Salvador, obviamente as pessoas já atrelam isso ao fim dos tempos, a quando ele voltar, né? Ou quando nós morrermos, o que acontecer antes, que ele vai nos livrar do inferno, vai nos salvar do inferno, vai nos fazer ter uma vida eterna. Mas eu vou te falar uma coisa, ele faz mais, irmão. Porque eu, como cristão, muitas vezes, esse ano eu fiz 24 anos de convertido, e eu começo a avaliar, às vezes, comparar minha vida com algumas outras, eu como cristão e a vida de alguns outros, e eu consigo ver claramente várias percepções e diferenças, e ver que o Senhor, ele realmente me salva em muitas circunstâncias que eu mesmo às vezes não tinha percebido. É no dia a dia, é um pneu furado, é uma circunstância de roubo, é alguma coisa aqui, é uma situação mais difícil, de enfermidade, ou seja, o que eu estou querendo dizer assim, irmãos, de coração, eu vejo que o Senhor me salva todos os dias, de coração. São nas coisas que eu enxergo e muito mais naquelas que eu não enxergo. Começa a fazer essa reflexão na sua vida, irmãos. Porque você vai começar a ver que Ele é o Salvador. Ele vai te salvar quando você, lá na frente. Vai, se você crê no Senhor, Ele vai te salvar. Mas não somente isso. Olha no seu dia a dia. Olha o cuidado dEle, olha os livramentos dEle. Olha quanto que Ele tem feito, faz e vai fazer ainda na sua vida, irmãos. Eu creio nisso. Então, muitas vezes Ele nos salva de muitas circunstâncias. Eu digo de maldades, eu digo de acidentes, eu digo de questões emocionais principalmente, travas, medos, culpas, ódio, raiva. Ele nos lava, Ele vai nos livrando disso, vai nos libertando disso, vai fazendo a gente ser salvo daquela velha criatura. E isso aí, irmãos, é maravilhoso. Eu gosto de resumir essa frase em João 10:10. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus veio para te dar duas vidas, irmãos. A primeira
veio para te dar vida e vida em abundância enquanto você estiver na terra. E Ele vai estar te salvando de várias situações. E segunda, da vida eterna. Ele veio para te dar vida eterna e vai te salvar da ira, da malignidade, do inferno e vai te fazer ter uma vida com Deus. Amém? Você crê nisso, irmãos? Se você falar, Senhor, eu quero que você nasça hoje no meu coração, você vai estar aceitando Ele como teu Salvador e Ele mudando a história da tua vida. Amém? Pense nisso. Você que está passando por situações difíceis e você precisa de um livramento, você precisa de alguém que te salve, você precisa de um herói, irmão, você encontrou. Fala assim, Senhor, o Senhor é o meu herói. O Senhor é quem me salva de todas as circunstâncias malignas, de tentações, de malignidades, de opressões, de situações na minha cabeça, na minha mente, na minha alma, no meu interior. Me salva, Senhor. Eu quero viver isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em último lugar, irmãos, eu quero ler um versículo, Lucas 2, versículo 11. Eu quero que você acompanhe comigo, porque isso aqui é muito profundo. Lucas 2, 11, no finalzinho, que a gente leu a primeira parte que fala, pois nasceu na cidade de Davi hoje, o Salvador, que é Cristo. E aí ele fala, vírgula, o Senhor. Em terceiro lugar, Jesus quer nascer na sua vida, quer fazer um Natal na sua vida para ser o seu Senhor, para ser o Senhor da sua vida. E isso eu quero novamente pegar o gancho lá com Mateus 2, versículo 6, que fala que vai vir aquele guia que vai apacentar Israel. O guia governante, aquele que lidera. Você vê que os textos eles se misturam, falando de Jesus, um pastor, um salvador e um senhor. Pastor, salvador e senhor. Pastor, salvador e senhor. E o senhor, se a gente olha para um lado que o pastor é algo mais de cuidado, né? De cuidar. A palavra poimen, cuidar. A gente olha para o salvador, uma questão de libertar, de livrar. A questão de ser Senhor, o que Ele quer fazer sobre a nossa vida, Ele quer governar a nossa vida. Tudo no mundo espiritual está relacionado a domínio e a governo. O próprio capítulo 1 de Gênesis fala para exercer domínio sobre as criaturas, lá, Gênesis 1, 26, se não me falha a memória. Então, quando a gente começa a meditar nesses textos, irmãos, a gente começa realmente a parar. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque assim, preste atenção comigo. Se eu virar num culto, pode ter milhares de pessoas e falar assim, quem quer um salvador? A maioria vai levantar um salvador. Todo mundo quer ser liberto de alguma coisa, ter livramento. Se eu falar assim, quem quer ter um pastor? Aí as mãos já abaixam. Porque nem todo mundo quer ter um pastor. Alguém para cuidar dele. Agora, se eu falar assim, quem quer ter um senhor sobre a sua vida? Ok? Alguém para mandar em mim? Alguém para exercer governo sobre mim? Eu não quero, não. A maioria não quer. Eu lembro que eu pregava muitas vezes na FEBEM e no final do chamamento eu falava quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E às vezes eu falava assim, quem quer só o Salvador? E justamente fazendo esse paralelo do Senhor, e depois eu explicava. Irmãos, Jesus ele quer ser o seu Senhor. Ele quer governar sobre você. Mas não de uma maneira como fazendo de você um capacho, ou de maneira um vassalo qualquer, ou enfim, seja a palavra que você queira colocar, como muitas vezes é dita nos dias de hoje. E infelizmente, muitos pastores agem de maneira erroneamente, tentando exercer uma liderança que não era a que Jesus deixou. Mas eles, graças a Deus, eu creio que eles são a minoria. Mas quando a gente fala de Jesus ser o nosso Senhor,
Irmão, isso é uma grande mudança na vida das pessoas. Quando você deixa de fato ser Jesus o seu Senhor, as coisas mudam na tua vida. Se você crê nele, possivelmente você vai ser salvo. E no final, lá no final, quando você morreu, ele voltar, vai estar tudo certo. Mas lembra que eu falei da vida em abundância? A vida em abundância, ela está muito relacionada a Jesus ser Senhor da sua vida. Porque daí ele vai te lapidando, ele vai te conduzindo, ele vai governando sobre você, mas não de uma maneira impositiva, mas de uma maneira, né, poderosa, destruindo tudo que não vem de ti, todo aprendizado errado, tudo que tem que ser lapidado, ele vai trabalhando no seu interior para que realmente você possa ser moldado para realmente governar nessa terra, porque ele quer que muitas vezes nós governemos, exercemos domínio e sobre tudo e sobre muitas situações. Então assim, irmãos, todo mundo tem um propósito. Todo mundo tem um propósito na vida. Se você não deixar Jesus te governar, ser o teu Senhor, eu vou te falar, os teus propósitos não vão se cumprir. Porque para os propósitos se cumprirem, a gente tem que obedecer. A gente tem que romper as nossas dificuldades. A gente muitas vezes vai ser confrontado nas nossas decisões. Isaac no capítulo 26, a terra estava seca, ele falou, vamos mudar. Jesus falou assim para ele, não muda, fica aí. Ele ficou. A Bíblia fala, ele prosperou e ficou riquíssimo. Mesmo capítulo. Se ele tivesse mudado, ele poderia? De certa forma poderia. Mas Jesus não ia estar governando na vida dele. E possivelmente ele não ia viver a plenitude do que Deus tem reservado sobre a vida dele. Então assim, preste atenção nisso, irmãos. Eu sei que você está vendo o culto e que você quer que Jesus ele tenha, que você, ou melhor dizendo, você quer viver a vida em abundância. Então, em nome de Jesus, irmãos, tome uma atitude. Fala, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor daqui para frente. O Senhor é que vai mandar, vai direcionar, vai me guiar, vai falar, anda, para, se mexe. Enfim. Porque para nós vivermos os sonhos de Deus, nós temos que deixar Deus conduzir, irmãos. Porque os planos de Deus são maiores ao nosso respeito, é o que o profeta fala. Então que a gente possa entender isso na plenitude. Amém? Que você possa de verdade, irmãos, em nome de Jesus, falar, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor também, não só meu Salvador, não só o meu pastor, mas que o Senhor seja o meu Senhor. Hoje está nascendo o Senhor Jesus na minha vida. E deixar Ele transformar a tua história. E eu quero terminar esse culto de Natal com um texto muito interessante. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai se apegar tanto a Cristo, tanto, e você vai declarar esse versículo, que você possa anotar aí. Gênesis 28:15 diz assim, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. A palavra do Senhor está dizendo basicamente o seguinte, olha, enquanto eu não acabar tudo que eu tenho para acabar na sua vida, nada vai acontecer na sua vida. Então você pode voltar para lá de onde você veio, é um contexto ali de Jacó, depois vocês podem ler. Estava atrelado a uma mudança geográfica. E Deus falando assim, obedece, porque tudo que eu tenho de promessa para você, você vai viver isso em nome de Jesus. Que você não abra mão disso, irmãos. Que você se agarre no Senhor de uma maneira que não permita que Ele realmente se aparte de você, e Ele nunca vai se apartar, as pessoas que geralmente se apartam dele. O ponto é, segura nele, porque todas as promessas do Senhor vão se cumprir sobre a sua vida, irmãos.
A obediência é isso que o Senhor deseja. O Senhor quer obediência e não sacrifícios. Pensa se você está agindo mais pelo lado do sacrifício e está sendo uma pessoa desobediente. Não faça isso. Que você possa realmente pensar todas as promessas que o Senhor já deu para você. Pensa aí, olha, Ele falou disso, Ele falou daquilo, anota. E você vai orar e vai falar assim, eu vou viver todas essas promessas. Porque a partir de hoje, o Senhor Jesus, Ele é o Senhor de fato na minha vida. Não somente por eu falar, mas do meu coração entreguei e eu vou viver isso. Em nome de Jesus, irmãos. Ele tem que governar. Ele vai governar sobre a tua vida. Ele vai governar sobre a tua casa, sobre a tua família. E você nunca mais vai ser o mesmo. Amém? Eu quero declarar sobre a tua vida que a partir de hoje o Senhor Jesus vai governar sobre a tua vida. E Ele vai ser o Senhor, Salvador e o pastor da sua vida. E você, de fato e de verdade, vai viver todas as promessas do Senhor que Ele tem reservado sobre a tua vida. Fala assim, Senhor, eu declaro hoje que a partir de hoje o Senhor vai ser o meu Senhor, o meu Salvador e o meu pastor. Em nome de Jesus, eu vou viver isso, eu vou viver este Natal de maneira diferenciada, meu próximo ano vai ser diferenciado, eu vou viver os meus melhores anos, porque o Senhor vai ser o meu pastor, meu Salvador e o meu Senhor de fato e de verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Que você viva isso de fato, que você corra atrás de Jesus, que você possa permitir Ele todos os dias da sua vida ser o seu Senhor, o seu pastor e o seu Salvador. Amém? Que você tenha um Natal maravilhoso, que você celebre simbolicamente o nascimento dele, que você esteja entre familiares e amigos, que você possa realmente falar do amor de Deus na medida do possível. Nem todos são cristãos, que você possa mostrar de fato e de verdade que Jesus nascendo no nosso coração muda a história e a perspectiva da nossa vida. Amém? Levanta as suas mãos. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a unção e o poder do Espírito Santo da promessa estejam sobre ti. Que você tenha uma semana maravilhosa, abençoada. Que esse Natal seja diferenciado. Você não estará sozinho, porque o Senhor Jesus vai estar com você, sendo o teu Senhor, o teu pastor e o teu Salvador. Que a presença dele seja marcante e notória no ambiente que você estiver. Que o Senhor te use com poder e graça, não somente para entrar na tua vida, mas para entrar na vida das pessoas ao seu redor. Que seja realmente um Natal maravilhoso, cheio de paz, de graça e de bênçãos do Senhor sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, um Natal maravilhoso. Compartilhe o vídeo. Semana que vem eu trago mais o último culto do ano, para depois nós entrarmos em 2026. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz. Shalom a todos. Deus abençoe.